Faz tempo que é domínio público e o povo canta fundo de quintal. O samba sempre foi nossa prioridade. Caraíba na floresta, bicho pela vem fazer, na ponta de cada festa, Anhangá vai proteger. O pagode parece uma coisa mais de bar, de roda, de encontro, mas a gente pesquisou aqui e percebeu que o pagode, ele tem uma participaçãozinha especial na formação dos desfiles, como eles são hoje em dia os desfiles de carnaval, no samba enredo dos carnavais de hoje em dia. Então a gente vai falar mais aqui sobre isso nesse vídeo. Mudou e não foi pouco, mas não, esse vídeo não é sobre música. Olá, muito prazer, meu nome é Fernanda. Eu, entre outras coisas, trabalho com carnaval e por isso eu e a minha mãe, oi, que não quer aparecer no vídeo, resolvemos montar esse canal no YouTube para que a gente, junto com vocês, para que a gente compartilhe e aprenda junto com vocês, né? Mais sobre esse universo do carnaval, pensando em desfiles de carnaval de São Paulo, por um lado mais histórico e mais artístico. Então, o vídeo de hoje já deu para perceber que é sobre o impacto do pagode dentro do samba. Fiquem à vontade para dar pitaco aqui embaixo, para dar sua opinião. Se você entende de música e sabe falar alguma coisa mais específica, mais teórica e mais profunda aí sobre o assunto, fica à vontade, vamos trocar ideia, vamos conversar sobre isso. Bom, para começar, um breve, passando assim de leve pelo samba antes do pagode, que ele era um samba mais marcadinho. Então, assim, precisava acompanhar um desfile quase como um metrônomo. É metrônomo que fala? Metrônomo. Você assiste ao desfile ao som daquela música, mas não necessariamente aquela música te causa aquela emoção. Mas tá, para entender melhor isso que eu tô dizendo, vamos para a história do pagode. Então, vamos lá. Quem começou? Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? O pagode ou o samba? Bom, historicamente, pagode, a palavra pagode, ela era o nome das festas de escravizados nas senzalas. Mas aí, lá no final da década de 70, é que o morro e a malandragem deram um outro significado, que foram festas regadas a muita comida, bebida e samba. Então passou a ser considerada festa de samba caótico. Porque nas décadas de 70 e 80, esse termo pagode, ele não se referia a um tipo musical, mas sim, ele se referia a um encontro, a uma roda de samba, a uma festa, a um encontro ali no quintal. Então, a princípio, ele era isso, uma reunião informal. Só que aí tem uma virada. E esse ponto-chave, essa virada, é com a criação do Grupo Fundo de Quintal. Então, o Grupo Fundo de Quintal eram alguns sambistas que cantavam ali num point cultural que tinha no Rio de Janeiro, que era, não decorei, que era o Cacique de Ramos. Então, isso a gente está falando ali do final da década de 70, onde eles se encontram lá, e eles cantam o samba deles, eles montam esse grupo e eles começam a trazer algumas características um pouquinho diferentes. Eles criam, popularizam e eles adaptam instrumentos existentes, usando eles de uma forma que dá uma musicalidade ali um pouco diferente para o samba. É mais rápido, mais dançante do que o samba tradicional raiz. Eles abrem espaço para o improviso e a interpretação ali de quem está cantando. E aí, isso começa a chamar a atenção de outros artistas, que começam a colocar um detalhe, um toque mais emocional naquelas músicas. Isso já estamos falando aí ao longo dos anos 80. Jorge Aragão, Reinaldo Príncipe do Pagode, Zeca Pagodinho. Então o som, a partir daí, ele fica mais intimista, ele fica mais melódico, ele cria uma variação rítmica,
ele fica mais conversado, quase que como um diálogo musical. Mais emocional. Mais emocional, com mais conexão com as pessoas, sabe assim? Tem mais espaço para a interpretação do cantor. E acaba ficando mais próximo de quem está ouvindo, né? E as letras, elas são focadas no cotidiano, no humor e no amor. Então, quer dizer, não é só música, é relação. E aí, pesquisadores, como por exemplo o Carlos Sandrone e o antropólogo Hermano Viana, eles falam que o samba, ele nunca foi estático. Ele vai mudando conforme a forma de tocar e a forma de cantar muda. Então, isso explica um pouco como que vai surgindo o pagode de uma forma muito orgânica, muito natural, muito espontânea. E toda essa transformação que foi acontecendo, né, ao longo dessas décadas de 70, década de 80, iniciando em 90, tudo isso despertou o interesse do mercado fonográfico, que estava interessado em outros termos que não fosse aquilo só o samba tradicional. Então, o que acontece? Nos anos 90, o pagode explode na mídia. E aí a gente vê figuras como o próprio Zeca Pagodinho, que a gente já falou, Raça Negra, só para contrariar, Péricles. Na verdade, a partir da década de 90, o pagode deixou de ser exclusivo do Rio de Janeiro. E ele passou a ser considerado uma forma mais forte em São Paulo. E aí, falando em São Paulo, na verdade, daqui a pouco a gente vai chegar na influência do pagode no samba enredo de São Paulo, mas vamos explicar como que ele chegou no samba enredo de uma forma geral. O samba enredo estava ali naquele tradicional, só que as pessoas começaram a curtir pagode. Explodiu na mídia. Então, aquele tipo de música começou a ser o mais atraente, o mais ouvido e o que as pessoas mais se interessavam. E é natural que os intérpretes, que os sambistas das escolas de samba começassem a trazer isso também para os sambas enredo das escolas. Então, é uma influência indireta, mas é uma influência profunda. Então, o que acontece? Dentro do desfile, o intérprete, ele não só canta, ele envolve as pessoas, ele puxa a escola, ele anima a arquibancada. Então, a gente tem que contar isso para que a gente entenda como que uma música mais envolvente, ela acaba influenciando no desfile. Quem é muito presente aí nos desfiles, quem curte carnaval, quem acompanha, sabe o quanto que isso faz a diferença num desfile de escola de samba. E aí, então, os intérpretes, eles começam a usar mais melodia, a alongar frases, a colocar emoção na voz e a interagir mais com o público. O resultado dá certo. O samba começa a ficar mais fácil de decorar. Os refrões são mais fortes e tem uma maior participação do público, consequentemente. Então, tem estudos de neurociência que mostram que cantar junto, então pessoas cantando junto, ativam partes específicas do cérebro que causam uma sensação de pertencimento nas pessoas. Nós, todos seres humanos, gostamos e necessitamos de pertencer a um grupo, pertencer a um lugar, e a partir do momento que esse canto em conjunto, todo mundo ali junto vibrando e falando as mesmas palavras no mesmo ritmo, isso faz com que a gente se sinta pertencente àquele grupo, e isso faz com que a gente se empolgue mais, tanto como componente, como quanto plateia ali na arquibancada assistindo o desfile. Porque ele não é tão ouvido, ele também é sentido. Agora o samba, ele passa por uma sensação, a gente sente ele no desfile. E aí ele se torna essencial na condução daquela experiência. A pesquisadora de carnaval Maria Laura Cavalcante, ela defende que o desfile funciona como uma narrativa coletiva, onde música, corpo e imagem contam juntos aquela história daquele enredo. Então isso explica muita coisa. A gente agora tem um resultado na prática que é falado não só por
pesquisadores de carnaval, mas também por jurados e também por diretores de harmonia. Todo mundo ali que está mais responsável por aquilo que acontece está percebendo que há um movimento, há uma mudança positiva e lógico que isso fica, né? Bom, isso aqui é um detalhe que às vezes a gente, no dia a dia ali no carnaval, a gente nem percebe, né? Nossa ideia aqui nesse YouTube é justamente nesse canal, é justamente trazer isso. É justamente pegar detalhes que a gente aprende aí no nosso dia a dia e nos nossas pesquisas de carnaval e trazer, assim, informações, detalhes, coisas que, poxa, a gente nunca imaginou e realmente existe isso faz a diferença. É uma curiosidade, é um aprendizado e é uma forma de fazer carnaval também. Bom, e a gente está falando de desfile de carnaval, então a gente vai falar agora do desfile de São Paulo, como que essa influência chegou em São Paulo. Porque o que acontece? Quando a gente fala de desfile de carnaval, vai uma comparação São Paulo-Rio, uma comparação que acontece muito, é que em São Paulo o desfile é mais técnico, é mais organizado. E aí, quando você adiciona nesse desfile mais técnico e mais organizado uma camada de empatia, uma camada de sentimento, uma camada de... Que palavra que a gente pode usar? Emocional, essa camada emocional. Então a gente cria um contraste muito bacana. E esse contraste faz muita diferença no Carnaval de São Paulo. Então, isso é o que ela está dizendo, que quando você coloca toda essa emoção, é através do samba enredo. Sim, através do samba enredo. E conclusão de tudo. Bom, embora o pagode ele seja derivado do samba, ele é mais focado na celebração e no formato de grupo. Enquanto o samba tradicional tem raiz mais profunda nos tambores, o pagode é muitas vezes considerado o lado mais jovem. O samba, né, é o lado mais jovem do samba. Então, a influência do pagode torna o samba mais fácil de decorar. O emocional ativa a empatia. O canto coletivo forte aumenta a sensação de pertencimento. Então, e isso tudo que a gente falou tem base em estudos de psicologia da música, em neurociência e comportamento de grupo. Agora, conta pra gente aqui embaixo se tem algum samba que faz o coração bater mais forte, que você não esquece. Conta aqui pra gente qual é e por que você acha que isso acontece. Vamos trocar ideia. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um beijo. Tchau. Quer dar tchau? Tchau.